Você está aqui por quê? Por que você está pesquisando sobre técnicas de estudo, formas de estudar mais rápido, jeitos de terminar o conteúdo mais rápido? Porque lá no fundo você sabe que está ficando sem tempo. A prova está chegando, o conteúdo está acumulando e a sua mente já está travando. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém fala. A culpa não é sua. Te ensinaram a decorar, não a entender. Te mandaram estudar com força, mas nunca com inteligência. E te fizeram acreditar que os melhores da turma são apenas mais inteligentes. Isso é mentira. Hoje eu vou te mostrar 10 técnicas secretas que os estudantes de alto desempenho usam e que ninguém ensina em sala de aula. São métodos com base em neurociência, psicologia cognitiva e aprendizagem ativa. Não são truques motivacionais. São ferramentas que, se usadas com consistência, mudam a sua forma de aprender para sempre. E eu aviso: depois disso, você não vai mais conseguir estudar como antes. Prática de recuperação. Você não aprende revendo, você aprende lembrando. A maioria das pessoas estuda assim: lê, sublinha, lê de novo, marca com marca-texto, mas o cérebro não funciona com repetição passiva. O que realmente funciona é o esforço de puxar da memória algo que você acabou de aprender. E isso tem nome. Chama-se prática de recuperação, ou como dizem em inglês, active recall. Funciona assim: você estuda um conteúdo com bastante atenção, depois fecha o caderno, o vídeo ou o PDF e tenta escrever com suas próprias palavras tudo o que lembrar. Não importa se você errar, o erro é parte do processo. E isso é o que ativa o seu cérebro. É isso que treina a sua memória. Depois, você compara com o material original. Você vê o que acertou, o que esqueceu e o que você entendeu errado. Preenche essas lacunas e repete tudo novamente. Cada vez que você tenta lembrar, é como se você estivesse pisando no mesmo caminho no mato. No começo, tudo é denso, fechado. Mas quanto mais você passa por ali, mais o caminho se abre, como se estivesse formando um trieirinho. É exatamente assim que o cérebro aprende, lembrando, não lendo. Ler e sublinhar parece fácil, mas lembrar e errar é o que transforma. Então, da próxima vez que for estudar, faça esse teste. Leia uma vez, depois fecha tudo e se pergunte: o que eu realmente lembro? Essa simples pergunta pode dobrar a sua retenção, porque agora o cérebro não está só consumindo informação, ele está processando, consolidando e gravando. É aí que o aprendizado de verdade começa. Repetição espaçada. Você não esquece porque tem memória fraca. Você esquece porque revisa na hora errada. O cérebro não é uma caixa de armazenamento. Ele é uma rede viva que prioriza aquilo que você repete no tempo certo. Se você aprende algo hoje e tenta revisar só na véspera da prova, você vai parecer que nunca viu aquilo na vida. Mas existe um jeito certo de fazer o cérebro gravar o conteúdo com muito menos esforço. É a técnica de repetição espaçada. E funciona assim: você estuda hoje, revisa amanhã. Depois, revisa em 3 dias, depois em 7. Cada revisão é feita na hora em que você está prestes a esquecer. Esse intervalo crescente ativa o que a neurociência chama de curva de esquecimento. Você não estuda mais, você estuda melhor. E em vez de forçar a memória em cima da hora, você vai fortalecê-la aos poucos. É como regar uma planta. Não adianta jogar um balde de água uma vez no mês. É um pouco por vez, no ritmo certo. A repetição espaçada é o oposto da decoreba e muito mais poderosa que revisões aleatórias. Você pode usar isso com flashcards, perguntas, revisões rápidas em bloco e o melhor, em poucos minutos por dia. Com o tempo, o conteúdo fica tão fixado que parece que você sempre soube aquilo. E quando chegar na prova, não vai ter branco, você vai ter confiança. Estudo intercalado. Você acha que estudar por horas a mesma matéria vai te fazer aprender mais? Então me responde: por que, depois de tanto tempo, ainda parece
que nada entrou na sua cabeça? É porque o seu cérebro entrou em piloto automático. Quando você passa tempo demais na mesma disciplina, o que era aprendizado vira repetição mecânica. Você lê e entende, mas você não fixa. O cérebro precisa de desafio, de contraste, de mudança de contexto. É aí que entra o estudo intercalado. Ao invés de estudar 2 horas só de uma coisa, você alterna matérias, conceitos ou tipos de conteúdo. Por exemplo, 30 minutos de biologia, depois 30 minutos de matemática, depois 30 minutos de redação e volta. Essa troca obriga o cérebro a sair da zona de conforto. Ele precisa ajustar, adaptar, recomeçar a cada novo tópico. E é nesse esforço que a retenção aumenta. Mais do que memorizar, você aprende a aplicar o conhecimento em contextos variados. Isso treina o que chamam de flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de pensar com clareza, mesmo sob pressão. Estudo intercalado não é bagunça, é variação com propósito. E se você nunca testou isso, começa hoje. Você vai se surpreender com o quanto a sua mente rende mais, mesmo em menos tempo. Teste de prática. Tem gente que passa horas estudando e quando chega na prova, trava. Sabe por quê? Porque passou o tempo todo lendo, mas quase nunca sendo testado. A verdade é simples. O seu cérebro aprende quando é desafiado. Você pode até entender o conteúdo, mas só vai realmente fixar quando tentar lembrar, aplicar e se corrigir. Isso se chama teste de prática. E ele transforma o modo como a sua mente se prepara. Funciona assim: você estuda um tema, depois, em vez de reler, você se testa. Pode ser fazendo um simulado, pode ser usando um flashcard, um exercício escrito ou até uma pergunta feita por você mesmo. O segredo está no esforço de recuperar a informação antes de saber se ela está certa. Mesmo que você erre, você está treinando. Você está ativando os caminhos neurais corretos. E quando corrige o erro logo depois, a memória se fortalece ainda mais. É como treinar artes marciais. Você não só assiste a técnica, você entra no tatame e apanha até aprender. Quanto mais você se testa, mais seguro você se torna e menos depende de sorte na hora da prova. Método Feynman. Ensine o que aprendeu. Você só sabe que aprendeu quando você tenta explicar. Essa é a base do método Feynman, uma das mais poderosas formas de solidificar o conhecimento. E a ideia é simples. Se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você ainda não entendeu de verdade. Funciona assim: você estuda um conteúdo, depois pega um papel ou fale em voz alta e tente ensinar como se estivesse explicando para uma criança de 10 anos. Nada de termos difíceis, nada de enrolação. A explicação tem que fazer sentido até para alguém que nunca ouviu falar no assunto. E quando você travar, tropeçar ou se enrolar, você encontrou um buraco na sua compreensão. Aí é só voltar para o conteúdo, revisar aquela parte e tentar explicar de novo. O processo de ensinar revela o que você não sabe e reforça o que você já entendeu. É como colocar seu conhecimento à prova, mas sem precisar de uma prova de verdade. Você vira o professor e, nesse papel, o aprendizado se multiplica. Então, da próxima vez que você terminar de estudar um tema, não diga entendi. Diga, eu consigo explicar isso? Se a resposta for sim, você realmente aprendeu. Elaboração. Você já reparou como algumas informações entram e somem no dia seguinte, enquanto outras grudam na sua mente como se sempre estivessem lá? A diferença está no que o seu cérebro conecta. Essa técnica se chama elaboração, ou Elaborative Encoding, e ela funciona assim. Ao invés de apenas decorar uma informação, você se pergunta: como que isso se parece? Onde isso se encaixa com o que eu já sei? Exemplo: se você está aprendendo sobre fotossíntese, relacione com o que já aprendeu sobre respiração celular. Ou se você está vendo teoria dos conjuntos, associe com algo da sua vida. Listas,
categorias, filtros. O cérebro aprende por associação. Quanto mais conexões você cria, mais forte aquela lembrança se torna. É como prender uma rede com um único prego ou com dezenas de pontos de apoio. A primeira solta fácil, a segunda permanece. A elaboração transforma informação solta em conhecimento ancorado. E isso muda tudo. Na próxima vez que estudar, não apenas pergunte o que é isso, mas sim se pergunte com o que isso se parece. Porque quanto mais ganchos você cria, mais o seu cérebro entende que aquilo vale a pena ser lembrado. Dual coding. Aprenda com texto e imagem. O seu cérebro não aprende só lendo, ele aprende vendo, ligando e comparando. Quando você só estuda com texto, é como correr com uma perna só. Funciona, mas falta equilíbrio. Agora, quando você combina palavras com imagens, você ativa duas rotas de processamento no cérebro, uma verbal e outra visual. E isso multiplica a retenção. Essa técnica se chama dual coding. Ela é simples e poderosa. Você estuda o conteúdo escrito, depois você representa visualmente o que aprendeu. Pode ser com um mapa mental, um esquema, um diagrama, um desenho, setas conectando ideias. Não precisa ser bonito, precisa fazer sentido para você. Quando você desenha, esquematiza ou transforma um parágrafo em imagem, você obriga o cérebro a reorganizar a informação. E quando o cérebro reorganiza, ele fixa. Essa estratégia funciona para qualquer matéria, de biologia à história, de direito à matemática. É por isso que diagramas, gráficos e resumos visuais funcionam tão bem. Então, se você quer dobrar o impacto do seu estudo, não fique só lendo. Transforme o que você aprendeu em imagem. Porque o que você vê com clareza, você lembra com facilidade. Mapas mentais e diagramas estruturados. Você já terminou um resumo e teve a sensação de que tudo virou um bloco cinza na sua cabeça? É porque seu cérebro não trabalha bem com excesso de linha reta. Ele precisa de estrutura, de hierarquia, de visual. É aí que entram os mapas mentais. Eles funcionam como um raio-x do seu pensamento. Transformam capítulos inteiros em esquemas visuais claros, com setas, cores, blocos e ramificações. Você começa com uma ideia central, e dela saem os temas, depois os subtópicos, depois os detalhes. Tudo em forma de rede, não de parágrafo. E por que isso funciona? Porque ao construir um mapa mental, você está sintetizando, organizando e categorizando o conteúdo. Você não só revê, você reconstrói a matéria. Isso ativa o entendimento profundo e ainda cria uma ferramenta perfeita de revisão rápida. Além disso, mapas mentais ajudam a ver o todo, não só as partes soltas. E isso melhora a sua clareza, sua memória e até a sua confiança. Então, na próxima vez que estudar, pergunte: como posso visualizar isso de uma forma estruturada? E construa seu mapa, porque organizar o que está na sua mente é o primeiro passo para dominar o conteúdo. Pomodoro com intenção específica. Você já passou horas na frente dos livros e mesmo assim saiu com a sensação de que não fez nada? É porque seu cérebro não precisa de mais tempo. Ele precisa de intenção. O método Pomodoro foi feito para isso. Trabalhar com foco total por curtos períodos, intercalando com pausas reais. Mas tem um segredo que pouca gente usa: a clareza do objetivo. Não adianta só cronometrar 25 minutos. Você precisa saber exatamente o que você vai fazer neles. Antes de começar, diga para si mesmo: nessa sessão, eu vou revisar a teoria da evolução e vou responder 3 questões. É simples, mas é muito poderoso, porque o seu cérebro entra em modo missão. Ele sabe onde tem que chegar e quando a meta é clara, o foco vem junto. Depois da sessão você para. 5 minutos. Sem culpa, sem ansiedade, você levanta, respira, recarrega sua energia e volta para o próximo bloco. Isso mantém a sua mente engajada.
e evita o esgotamento. E faz você render mais em menos tempo. Estudar por horas não impressiona ninguém. O que muda a sua vida é o que você conclui com intenção. Revisão ativa com feedback imediato. Sabe o que muita gente chama de revisar? Reler o caderno, subir e descer a tela, passar o olho num resumo. Mas isso não é revisar, é ilusão de conhecimento. Você sente que está aprendendo, mas o cérebro não foi desafiado e nem corrigido. E o conteúdo não foi reforçado, ele só foi repetido. Agora, se você quiser que o que estudou realmente fique, você precisa de revisão ativa. E mais que isso, feedback imediato. Funciona assim: depois de estudar, você se testa. Faça perguntas, resuma de cabeça, use flashcards, tenta escrever o que você lembrar sem olhar no material e logo em seguida você confere se você acertou. Esse processo de tentativa mais correção é o que fixa o conhecimento no longo prazo, porque o cérebro aprende pelo erro corrigido. É nesse choque entre o que você achava que sabia e o que realmente sabia que a memória se fortalece. Quanto mais rápido vier o feedback, mais eficiente é o aprendizado. Então, não revise só para se sentir produtivo. Revise para entender. Revise para corrigir. Revise para crescer. Porque quem corrige hoje acerta quando importa. Agora que você conhece essas 10 técnicas, tem duas opções. Você pode fechar esse vídeo e continuar estudando do jeito antigo, torcendo para lembrar na hora da prova, ou você pode aplicar, mesmo que seja uma técnica dessa aqui só, e começar a construir uma mente mais forte, mais estratégica, mais sua. Porque o que separa quem só consome conteúdo de quem evolui de verdade é a ação silenciosa que acontece quando ninguém está te vendo. Se você chegou até aqui, é porque você sabe que você pode mais. E se quiser continuar subindo de nível, eu estou aqui para isso. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho e escolhe o próximo vídeo com intenção. Não por obrigação, mas porque você decidiu que a sua mente merece mais. Até o próximo vídeo.